Oi, gente, tudo bem? Muitas coisas aconteceram ao longo dessas últimas semanas. Troquei de emprego, tive um artigo aceito, vou apresentar numa conferência. Então, assim, o meu tempo estava muito curto, mas hoje eu volto aqui com um vídeo. Estamos em julho, início de julho, hoje é 1º de julho, e eu vou na escola deixar, na escola dos pequenos, deixar os livros, que aqui são chamados de manuais, vou devolver os livros. Terminou o ano letivo em junho, né? Aqui em Portugal o ano letivo termina em junho, e vou devolver os livros para, quando chegar o período da matrícula, eu ter direito a receber os vouchers para comprar ou para retirar na escola os livros para o próximo período letivo. Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou na escola devolver os livros, a matrícula eu não vou precisar fazer no portal das matrículas, mas eu vou mostrar para vocês onde que é suposto fazer as matrículas aqui em Portugal. Os meus filhos, como já estavam, né, numa continuidade de estudos, e eles vão continuar na própria escola, e a escola informou, o agrupamento aqui da escola informou que eu não tenho a necessidade de alterar no sistema, de fazer nada, né? Então eles mandaram um documento para mim, pelos meus filhos, eu assinei esse documento, então eles estão automaticamente matriculados na própria escola para o próximo período letivo. Quero aproveitar também e agradecer aos seguidores que têm mandado mensagens relativamente ao vídeo sobre o IRS, né, sobre o imposto de renda aqui em Portugal, sobre a solicitação do NIS online para estrangeiros. Eu tenho, na medida do possível, respondido todas as mensagens. Obrigada pela mensagem de vocês. Aos e-mails também respondi. A quase todos os e-mails, faltam 2 e-mails para eu conseguir responder, e eu tenho pensado em fazer um outro vídeo só com as perguntas mais frequentes sobre o imposto de renda e sobre a atribuição do NIS online, né? Não sei se é viável, comenta aqui abaixo, deixa aqui nos comentários se esse tipo de vídeo vai ajudá-los também a perceber, a entender melhor o processo. Portanto, hoje, 1º de julho, a declaração do IRS já encerrou. Ajudei várias pessoas que me mandaram mensagem pelo e-mail ou deixaram aqui nos comentários do vídeo as suas dúvidas sobre isso. E agora é lembrar das obrigações fiscais para o próximo ano. Já iniciou o período de matrículas para o próximo ano letivo aqui em Portugal, e ao final de todo o ano letivo é suposto aqueles pais que receberam livros do agrupamento escolar, devolvam esses livros para o agrupamento escolar para terem direito a receberem novos livros no próximo ano, né? O ano letivo aqui em Portugal começa em meados de setembro e termina entre início de junho e meados de junho. Então, meus filhos já estão de férias e hoje eu vou fazer a entrega, devolver, né, os manuais, os livros dos meus filhos aqui no agrupamento escolar. A entrega dos manuais foi feita na própria sede do agrupamento escolar, a partir das 9h30 da manhã. Eu cheguei 8 horas, portanto eu esperei 1h30, mas como eu fui uma das primeiras a chegar, eu fui uma das primeiras a entregar também. Depois já tinha algumas pessoas atrás de mim, já tinha uma fila. Ao final da entrega, o agrupamento escolar, ele entrega uma declaração dizendo quais manuais foram entregues, e isso serve como um comprovativo de que você está quite com os manuais escolares e, portanto, apto a receber posteriormente os vouchers para o próximo período letivo. Quando eu saí por volta das 9h40, já estava muito quente e eu fui trabalhar. Pronto, manuais entregues, agora não estou em dívida com o agrupamento escolar, agora esperar a atribuição dos novos vouchers para o ano que vem e para começar o ano letivo. Enquanto isso, os meninos curtem junho todo de férias, que já passou, julho, agosto e alguns dias ainda de setembro. Aqui em Portugal, as férias escolares do meio do ano são 3 meses, que é justamente a época do verão, porque é muito quente, e são férias bem extensas.
Agora, no início do período de matrícula, você precisa ir ao portal das matrículas e fazer a matrícula dos seus filhos ou do seu filho, considerando aí o ciclo para qual ele vai, considerando o ano para qual ele vai. Aqui em Portugal existem datas específicas por ciclo de ensino e é importante que você entenda a equivalência desses ciclos em relação ao Brasil. Não tem muita diferença, mas é importante entender a estrutura, entender quais séries fazem parte de cada ciclo. Bom, então a primeira coisa que você tem que entrar é aqui, olha, portaldasmatrículas.edu.gov.pt. E em que situações você deve usar esse portal? Para matricular pela primeira vez no pré-escolar, renovar a matrícula na transição para os quintos, sétimos, décimos e 12º anos, ou para renovar a matrícula em qualquer outros anos, sempre que você pretenda, sempre que você queira ou que seja necessário a mudança de estabelecimento de educação de ensino. Então, imagine que você está num agrupamento e você vai mudar de cidade, de distrito, e você precisa fazer a alteração. Então, você usa o portal para fazer essa solicitação formal. Sempre que haja alteração do encarregado de educação, aqui em Portugal, essa figura do encarregado de educação é a figura da pessoa que é responsável formalmente perante o estabelecimento de ensino, perante o agrupamento escolar, pelo educando, pela pessoa, pela criança, pelo adolescente que está estudando. Então, no meu caso, formalmente sou eu que sou a encarregada de educação. Então, imagine que eu queira trocar, eu vou viajar para o Brasil, vou ficar um tempo fora e eu queira trocar isso, colocar o meu marido. Então, eu venho aqui também e faço essa solicitação formal aqui no portal das matrículas. Ou quando é necessário escolher, fazer a escolha das disciplinas. Aqui, dependendo do ano, você pode escolher ter algumas línguas estrangeiras. Você pode escolher alemão, francês, enfim, depende do ano que o educando esteja, e você pode fazer isso aqui também. Então, você, como encarregado de educação, você vai clicar aqui nessa primeira opção, encarregados de educação. Aqui para baixo já tem a informação sobre os prazos de matrícula para o ano letivo 2025 e 2026. Então, se você ainda está no Brasil, saiba que aqui em Portugal o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Há algumas alterações em relação às datas, mas no mês é isso, começa em setembro e termina em junho. Começa em setembro de um ano e termina em junho do outro ano, porque aqui as maiores férias são as férias de verão, que acontecem entre junho e setembro. É o período mais quente do ano, então são as férias, coincidem com as férias do ano letivo, com o período de férias maior do ano letivo. É claro que lá para o final do ano também existe o que seria no Brasil chamado de recesso, mas eles não usam esse termo aqui, eles também chamam de férias, mas são férias menores que cobrem ali o período das festas de final de ano. No Carnaval também tem umas pequenas férias. Na Semana Santa também tem algumas pequenas férias. Então, ao longo do ano também vão tendo o que seria no Brasil chamado de recesso, mas aqui eles também chamam de férias. Entretanto, as férias maiores mesmo acontecem entre junho e setembro. Então, aqui já tem as datas determinadas para esse ano, 2025. O que você deve ter antes de iniciar a matrícula, Então, se você é o encarregado de educação, você deve ter o seu documento de identificação, o documento de identificação do seu educando, uma fotografia em formato digital. Eu mesma tirei a fotografia dos meus filhos, coloquei numa parede branca. Se você não tiver uma parede branca, você pode usar sites para remover o fundo e colocar um fundo branco. Eu uso sempre, eu preciso remover o fundo, eu uso esse site aqui, o PFP Maker. Então, você consegue remover o fundo e colocar um fundo branco. Então, você mesmo pode fazer uma fotografia digital do seu educando em casa e depois vir aqui e fazer uma edição rápida. Esse site aqui é de graça, você não paga nada.
Você deve ter ainda o seu número de identificação fiscal, que é o seu NIF, e o NIF também do seu educando. Se a sua criança, o seu filho não tiver o NIF, você não vai conseguir fazer a matrícula ou quaisquer alterações que você precise pelo portal. Então, você, nesse caso, se o seu educando não tiver NIF, mas você tem, você precisa solicitar isso no agrupamento escolar, ok? E, além disso, é preciso ter o número de identificação da Segurança Social, que é o NIS, do seu educando, caso você queira recorrer a algum apoio social relacionado à educação. Aqui para baixo você pode consultar a oferta formativa disponível, né? A oferta formativa são os cursos que estão sendo oferecidos. Aqui alguns requisitos técnicos do seu sistema, né? Para você conseguir fazer essas solicitações pelo site. E aqui para baixo um pedido de suporte se você não conseguir seguir ou se você tiver algum problema, ok? Então eu vou clicar aqui, você é encarregado de educação, clica aqui também, e vai retornar essa página onde você pode fazer o login com os seus dados da autoridade tributária, ou seja, o NIF e a senha de acesso ao portal, ou você pode fazer aqui, se você já tiver cartão cidadão, pelo gov.pt. Eu vou fazer pela autoridade tributária, clica aqui, olha, nesse botão azul, aí você faz o login com os seus dados da autoridade tributária, que é o seu NIF, e a senha de acesso ao portal da autoridade tributária, ou seja, o portal das finanças. Pronto, aí você cai nessa página inicial, já aparece aqui, olha, 2025 e 2026, que é o período letivo que você está solicitando. Depois aqui algumas informações relevantes, né? Ele confirma as mesmas informações que estavam na página antes de você fazer o login. Você tem que ter o processo do seu filho, né? Não é o número de matrícula, é o número de processo. Esse número é atribuído pela autoridade, pelo agrupamento escolar. Você mete aqui e aplica. E aí ele vai recuperar os dados do seu filho e você segue com a matrícula. Bom, como eu comentei no início do vídeo, eu não vou precisar fazer a solicitação de matrícula dos meus filhos por aqui, porque os meus filhos vão continuar na mesma escola, eu não vou alterar a escola, não vou trocar de cidade, não vou alterar o encarregado de educação, então os dados, eles vão continuar os mesmos, então eu não vou precisar fazer quaisquer alterações aqui no portal das matrículas. Mas, se for o seu caso, né, se você precisa realmente alterar algo aqui no portal das matrículas, ou se seu filho está no período de transição, no 5º ano, no 7º, no 10º ou no 12º, aí você tem que vir aqui ao portal das matrículas. Mas não se preocupe, porque o site é bem intuitivo, você vai seguindo as etapas que é pedido e no final você tira print de tudo e fica atento ao seu e-mail, porque as comunicações vão chegar por e-mail e também por telemóvel, telefone, né, o seu celular que você cadastrou, então fique atento. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo, eu te ajudo em algum momento aí que você não tenha conseguido seguir.